As portas de casa dos portugueses voltam a estar abertas para receber os amigos. Por isso mesmo queremos deixar-lhe 6 dicas valiosas sobre vinhos para receber os amigos em sua casa. Não garantimos o êxito dos pratos que vai servir, mas podemos ajudar a que a experiência vínica seja um sucesso. Não é obrigatório ser mestre no assunto, mas se estiver atento a alguns detalhes, facilmente consegue proporcionar uma experiência positiva a todos os convidados. No momento de comprar os vinhos, deve ter em conta o menu que vai servir, assim como as preferências dos seus amigos, se as conhecer, e adquirir vinhos das regiões ou castas que eles mais apreciam. Se forem amigos aventureiros, no que ao vinho diz respeito, pode sempre comprar um vinho diferente, com uma característica que considere invulgar, por exemplo, uma casta diferente ou que não conheça, para que possam explorar em conjunto. Fazer este tipo de provas é sempre curioso e divertido. Estando uma noite quente e tendo a oportunidade de jantar no jardim ou na varanda, e se optar por um menu leve e fresco à base de petiscos ou mesmo um churrasco, para começar com um aperitivo pode servir um vinho branco ou rosé ou mesmo um espumante que não sejam muito complexos, de preferência com um perfil jovem e leve e com boa acidez para abrir o apetite. Para a refeição, um vinho branco mais complexo pode ser uma boa opção. Para quem prefere um vinho tinto, escolha um com uma estrutura leve, sem madeira e que seja feito com castas mais frescas, como a trincadeira ou o castelão, por exemplo. Para terminar a refeição, um vinho licoroso que possa beber fresco com um perfil frutado pode ser uma boa escolha, ou simplesmente continue a beber aquele vinho que acompanhou no prato principal se lhe estiver a saber bem. Um fator essencial que ganha ainda mais importância na época quente é o de garantir a correta temperatura de serviço do vinho para que se possa usufruir de todo o seu potencial. Numa perspectiva muito genérica, nunca devemos servir os vinhos brancos muito gelados, nem os vinhos tintos muito quentes. Os vinhos espumantes jovens, que não sejam muito complexos, devem ser servidos a uma temperatura entre os 6 e os 8 graus Celsius. Se forem espumantes um pouco mais complexos, entre os 8 e os 10 graus Celsius. No caso dos vinhos brancos jovens, secos, a temperatura ideal será entre os 8 e os 10 graus Celsius. Se forem brancos um pouco mais estruturados, entre os 10 e os 12 graus Celsius. No caso dos vinhos tintos sem madeira, entre os 14 e os 16 graus Celsius, se forem um pouco mais encorpados, entre os 16 e os 18 graus Celsius. Por último, no caso dos vinhos licorosos, que têm um consumo mais pausado e acabam por estar mais tempo no copo, a temperatura ideal será entre os 10 e os 12 graus Celsius. Na época quente é muito difícil garantir estas temperaturas, mas podemos sempre recorrer à ajuda de um frappé com gelo ou uma manga térmica. A utilização do copo adequado ao tipo de vinho que se vai beber também é de grande importância e fará toda a diferença na percepção que se vai ter do vinho. Em casa é normal que não tenha uma grande diversidade de copos para cada perfil de vinho, mas é importante garantir o copo adequado para cada tipo de vinho. Tenha cuidado ao retirar a rolha. Partir a rolha ou perfurá-la está entre as piores gafes e não queremos que isso aconteça. Para o evitar, introduza ao saca-rolhas apenas até à penúltima voltinha da espiral e depois retire a rolha com calma. Guarde sempre as suas garrafas na horizontal para ter a rolha hidratada e assim ter a tarefa facilitada no momento de a retirar. Observe também sempre o estado da rolha antes de abrir a garrafa. Eventualmente, se cair algum pedaço de rolha no vinho, não é motivo para o desperdiçar. Utilize um coador para retirar os pedacinhos antes de servir o vinho e pronto! Nunca deixe os seus convidados de copo vazio. Vá servindo vinho ao longo da refeição em pequenas quantidades, mas tenha em conta a sequência de serviço. Comece sempre pelos vinhos mais leves e termine nos mais encorpados. Inicie com os espumantes e continue para os vinhos brancos, rosé, tintos e, por último, fortificados de sobremesa. Tenha também em atenção o teor alcoólico dos vinhos. Comece sempre pelos menos alcoólicos, pois a quantidade de álcool vai aumentar a percepção de peso e doçura do vinho. Por último, siga sempre dos mais secos para os mais doces,
pois a doçura do vinho ajuda a colmatar o paladar e vai interferir na percepção dos vinhos que se beberem a seguir, tornando-os menos apelativos. Deve ainda ter sempre água disponível, não só para garantir uma boa hidratação, mas também para aprimorar a experiência de degustação do vinho. Também é importante fazer um brinde, nunca pode faltar numa ocasião desta natureza, e beber com moderação. Para pôr em prática todas estas dicas, nada melhor do que ter em casa um conjunto de vinhos para diferentes gostos. Conheça o Pack Summer Adega Maior na nossa loja online e abra os sentidos!